Por favor, Abra, não consigo respirar. A jovem virgem implorou ao fazendeiro solitário. Você já imaginou entrar no seu celeiro numa madrugada silenciosa e encontrar uma jovem amarrada com um saco na cabeça implorando: por favor, Abra, não consigo respirar? Estamos no sertão do Ceará, início do século passado. Estradas de terra, fazendas isoladas e um clima de faroeste brasileiro onde a lei era escrita na bala. O jovem fazendeiro Sebastião, forte e solitário, nunca imaginou que, ao libertar aquela moça chamada Vitória, iria abrir as portas para um segredo, capaz de mudar o destino dos dois para sempre. E no final, você vai ficar em choque com o que descobrimos. Fica comigo até lá. Se você gosta de histórias que misturam amor, sofrimento e reviravoltas que ninguém espera, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu nesse caso vai te deixar arrepiado. Imagine uma madrugada silenciosa no sertão do Ceará, por volta de 1901. O vento seco arrastava poeira pelo terreiro e a lua clareava o chão batido da fazenda. Sebastião Leme, um fazendeiro jovem de braços fortes pelo trabalho duro e marcado pela solidão, ouvia apenas o som dos grilos e o mugido distante do gado. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Um barulho abafado vinha do celeiro. Primeiro pensou que fosse algum animal preso, talvez um bezerro desgarrado. Pegou a lamparina e caminhou até lá, devagar, desconfiado, pois naquele tempo qualquer descuido poderia custar caro. Ao empurrar a porta de madeira, o cheiro de palha e suor tomou o ar. Foi então que Sebastião congelou. No canto, caída sobre as pernas, estava uma jovem com os braços amarrados e um saco de estopa cobrindo a cabeça. O som que saía dela era um pedido de socorro, sufocado, desesperado. Por favor, Abra, não consigo respirar. Sebastião deixou a lamparina no chão, correu até ela, puxou o saco e diante dele surgiu o rosto de uma moça branca, com os olhos azuis marejados de lágrimas, o cabelo loiro, grudado pelo suor. Ela tossia forte, respirando com dificuldade, como quem havia lutado pela própria vida. Ele, atônito, perguntou: mas quem fez isso com você? Pelo amor de Deus, quem é você? A moça, ainda fraca, apenas conseguiu sussurrar: meu nome é Vitória, me ajude, por favor. Naquele instante, Sebastião percebeu que nada seria igual depois daquela noite. Sebastião ainda segurava os pulsos de Vitória, tentando desatar as cordas que a mantinham presa. A pele dela estava marcada pelas amarras, vermelha, quase ferida. Ao tocar as cordas com o canivete, ele murmurou: tenha calma, moça, já vou te soltar. As mãos dele tremiam, não por medo, mas pela estranheza da situação. Quem, em sã consciência, deixaria uma jovem daquela forma dentro de um celeiro perdido no sertão? Quando enfim conseguiu libertá-la, Vitória respirou fundo, apoiando-se nos ombros dele. Olhou nos olhos do fazendeiro com gratidão e dor ao mesmo tempo. Obrigada. Eu pensei que não ia sair viva daqui, disse ela com a voz rouca. Mas me diga, quem é você? Como veio parar aqui? Insistiu Sebastião, erguendo-a com cuidado. Vitória respirou fundo antes de responder. Sua fala era pausada, como se cada palavra lhe pesasse no coração. Eu sou filha de comerciantes da cidade de Icó. Meu pai se chama Otávio Nogueira. Ele tem armazéns, terras e muita influência por lá. Mas... Ela fez uma pausa, engoliu em seco e completou: fui sequestrada. Sebastião arregalou os olhos. O nome Nogueira não era estranho. Aquela família era conhecida por riqueza, mas também por negócios obscuros, mexendo com políticos e jagunços da região. Sequestrada? E como veio parar no meu celeiro? Perguntou desconfiado. Vitória abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei ao certo, me pegaram na estrada. Estava voltando da missa com uma tia quando os homens mascarados nos cercaram. Fui levada de qualquer jeito, com este saco na cabeça. Ouvi vozes, tiros, depois silêncio. Quando dei por mim, estava aqui. Sebastião sentiu um peso no peito.
A lembrança da noite em que perdera sua própria família retornou como uma faca. O ataque de cangaceiros, a morte da mãe e do pai, a solidão que o consumia desde então. Parecia que a dor da moça trazia à tona a dele. Ele respirou fundo, tentando se manter firme. Escute, Vitória, aqui você está segura. Enquanto eu estiver vivo, ninguém vai encostar a mão em você. Ela ergueu o olhar para ele, os olhos marejados e brilhando à luz fraca da lamparina. Não sei se alguém pode me proteger, Sebastião, disse a voz embargada. Meu pai, ele tem muitos inimigos e talvez eu não seja a vítima que você imagina. Sebastião franziu a testa. Como assim? Vitória apenas abaixou o rosto em silêncio. O que ela sabia parecia ser maior do que tinha coragem de revelar naquele momento. E foi ali, naquele celeiro empoeirado, que nasceu o início de um laço. Um homem solitário, marcado pela dor, e uma jovem sequestrada, carregando segredos que podiam vir à tona. O sertão guardava mistérios, e Sebastião começava a perceber que estava entrando numa história muito mais perigosa do que podia suportar. Ah, e me diga, de qual cidade vocês estão assistindo essa história? Quero muito saber até onde ela está chegando. Aquela noite parecia nunca acabar. O vento soprava pelas frestas do celeiro, fazendo a lamparina balançar, enquanto Sebastião observava a jovem sentada sobre um fardo de palha. Vitória segurava os próprios braços, tentando conter o tremor do corpo. Sebastião quebrou o silêncio. Moça, não é seguro ficar aqui. Se esses homens lhe trouxeram até minha fazenda, é porque sabem onde você está. Amanhã cedo eu a levo até a cidade para que se junte com sua família. Vitória levantou o rosto e olhou para ele com um misto de medo e desespero. Não, disse firme, embora a voz tremesse. Não posso voltar. Sebastião franziu o senho, surpreso com a resposta. Como assim não pode? É sua família, é sua casa. Vitória respirou fundo, passou a mão pelo rosto e revelou. Eu não fui sequestrada por inimigos do meu pai. Fui sequestrada por causa dele. O coração de Sebastião bateu mais forte. O que está dizendo, Vitória? Meu pai tem negócios sujos, Sebastião. Ele sempre foi respeitado na cidade, mas nos bastidores faz acordos com políticos, compra jagunços, paga por morte de gente inocente. Esses homens que me pegaram, eles obedecem a ordens que, no fim, saem do próprio sangue que corre nas minhas veias. Tomou o silêncio. Sebastião apertou os punhos, lembrando-se do ataque que destruiu sua família anos atrás. Cangaceiros sem piedade, que agiam por dinheiro e ordens de gente poderosa. Então está me dizendo que o próprio pai foi quem lhe entregou a esses facínoras? Perguntou ele incrédulo. Vitória fechou os olhos, lágrimas rolando pelo rosto. Não sei se foi ele quem mandou, mas sei que não fez nada para impedir. Para ele, eu não passo de moeda de troca. Uma promessa de riqueza maior, de terras, de poder. Minha vida não vale nada diante da ganância dele. Sebastião respirou fundo, tentando controlar a raiva. Caminhou alguns passos dentro do celeiro, pensativo, até parar diante da porta. Olhou para o céu estrelado, escuro, e murmurou para si mesmo. Esse sertão é maldito. Sempre a mesma história. O rico manda, o pobre paga com sangue. Vitória, percebendo a fúria contida dele, aproximou-se devagar. Eu não queria trazer problemas para você, Sebastião. Eu só quero sobreviver. Não tenho para onde ir, não tenho em quem confiar. Ele voltou o olhar para ela. Havia verdade naqueles olhos azuis. Havia também um peso de dor que ele reconhecia bem. Pois então, moça, se é verdade o que diz, não vou deixá-la sozinha. Se for preciso, enfrento esses homens. Mas saiba, a partir de agora, sua vida está ligada à minha. Vitória segurou a mão dele, como se agarrasse à última esperança. Obrigada, Sebastião. Eu não sei o que vai ser de nós, mas talvez juntos possamos suportar o que vem pela frente.
A lamparina vacilou, quase apagando com o vento. Era como se o próprio destino soprasse ali dentro, anunciando que aqueles segredos escondidos no sertão ainda trariam dor e sangue antes que a verdade viesse à tona. O sol nasceu forte naquela manhã, queimando a terra seca do sertão. O galo cantava distante, mas Sebastião já estava de pé, como de costume. O corpo dele parecia movido pela rotina de anos: cuidar do gado, alimentar os cavalos, conferir a cerca que cercava a pequena propriedade. Só que naquele dia, a presença de Vitória mudava tudo. Ela permanecia sentada na varanda, os cabelos soltos balançando ao vento, o rosto ainda abatido pela noite anterior. Observava aquele homem alto, de ombros largos, conduzindo os animais com firmeza. Apesar de toda a dor que sentia, não pôde evitar a curiosidade. "Sebastião", chamou ela, num tom tímido, "como consegue viver aqui sozinho?" Ele parou por um instante, limpou o suor da testa com a manga da camisa e respondeu, sem olhar diretamente para ela: "Não é que eu consiga, moça, é que não me resta escolha." Vitória apertou os lábios, percebendo que havia algo mais por trás daquela resposta. Ele largou o balde, caminhou até a varanda e sentou-se num banco de madeira, olhando para o horizonte. Ficou em silêncio por alguns segundos, até que a voz saiu, pesada, como se fosse arrancada da alma. "Minha família morreu há 6 anos, num ataque de cangaceiros. Invadiram a fazenda numa madrugada, parecida com a de ontem. Eu tinha pouco mais de 18 anos. Vi minha mãe e meu pai tombarem diante de mim. Não consegui salvar ninguém. Só restou eu e essa terra." Vitória sentiu o coração apertar. Aproximou-se dele, comovida. Eu não sabia. Sinto muito, Sebastião." Ele deu um sorriso amargo, sem encará-la. "Desde aquele dia, jurei que não deixaria mais ninguém se aproximar. Não suportaria perder outra vez. A solidão dói, mas a perda, essa destrói de vez." Um silêncio profundo tomou conta dos dois. Lágrimas nos olhos, colocou a mão sobre a dele com delicadeza. "Eu entendo a sua dor. Acredite, entendo. Porque, de certa forma, também fui abandonada pelos meus. Só que os meus ainda respiram. O pior é saber que estão vivos, mas que escolheram me trair." Sebastião virou o rosto e a encarou pela primeira vez de perto. A sinceridade no olhar de Vitória o desarmou. Viu nela não apenas uma vítima, mas alguém tão marcada pelo sofrimento quanto ele. "Então somos dois", murmurou. "Dois que perderam tudo." Vitória enxugou as lágrimas com a mão e tentou sorrir, embora o coração estivesse despedaçado. "Talvez essa dor seja o que nos mantém vivos, Sebastião. E quem sabe, seja ela que nos faça lutar." Ele respirou fundo, ainda hesitante, mas algo dentro dele começava a se quebrar. Pela primeira vez em anos, o fazendeiro solitário sentiu que não estava completamente sozinho. O vento soprava quente, trazendo a poeira da estrada. E, embora nada estivesse dito claramente, a ligação entre aqueles dois já havia começado a se formar. Uma ligação de tristeza, marcada pela dor, mas que iria mudar o rumo da vida de ambos. Se estiver gostando dessa narrativa, não esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias fortes e emocionantes como essa. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu do sertão em tons de vermelho e laranja. Sebastião fechou a porteira, prendeu o gado e retornou à casa. A noite caía silenciosa, mas no sertão o silêncio nunca era um bom sinal. Vitória ajudava a acender as lamparinas, ainda nervosa com cada estalo da madeira ou assobio do vento. A lembrança da noite anterior a perseguia, como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer para levá-la de volta. Sentada à mesa de madeira rústica, ela olhava a pequena casa de Sebastião. Poucos móveis, tudo simples, mas bem cuidado. Aquela vida solitária era tão diferente da sua antiga casa, repleta de empregados, luxo e falsos sorrisos. "Sebastião", disse ela, quebrando o silêncio. "Você acredita que eles vão voltar?" Ele parou de afiar a velha espingarda e respondeu com firmeza. "No sertão, moça, homem mau nunca desiste fácil.
Se a botaram no meu celeiro, é porque pretendem vir atrás do que deixaram. Vitória estremeceu. Então, não estamos seguros? Sebastião olhou para ela, e pela primeira vez, sua expressão carregava algo além de dureza. Preocupação genuína. Segurança, Vitória? Isso não existe por essas bandas. O que existe é coragem para enfrentar o que... O vento soprou forte, batendo a janela. Um estalo no terreiro fez Sebastião se levantar de imediato. Pegou a espingarda e se aproximou da porta, atento. Vitória segurou a barra da saia, assustada. "O que foi isso?" ela perguntou. Ele fez sinal de silêncio, caminhando devagar. Abriu a porta com cautela. A lua iluminava o chão de areia batida. O som de cascos ecoava ao longe, misturado com risadas abafadas. Sebastião fechou a porta rapidamente e voltou para dentro. "Eles estão perto", disse em voz baixa. "Homens a cavalo." Vitória levou a mão ao peito, o coração acelerado. "E o que vamos fazer?" "Esperar. Se vierem até aqui, não terão passagem fácil." Ela se aproximou, encarando-o com os olhos marejados. "Sebastião, eu não quero que você morra por minha causa." Ele apertou a espingarda contra o peito firme. "Desde o dia em que perdi minha família, a morte deixou de ser medo. Se eu tiver que cair, que seja lutando para proteger alguém que não merece o que estão fazendo com você." Vitória não conseguiu segurar as lágrimas. Tocou a mão dele e naquele gesto silencioso havia algo que palavras não conseguiam traduzir. Gratidão, dor e uma força nascendo da união. Lá fora, os cavalos se aproximavam mais. As sombras se moviam na estrada e o som metálico de armas batendo no coldre denunciava a intenção dos homens. A noite no sertão não seria pacífica. O medo rondava como fera faminta. E Sebastião sabia que aquela era apenas a primeira de muitas batalhas que estavam por vir. A noite avançava devagar, e os sons dos cavalos que rondavam ao longe acabaram por se dissipar com o vento. Sebastião manteve-se atento até a madrugada, sentado na cadeira de madeira, a espingarda encostada ao joelho. Vitória, exausta, acabou adormecendo sobre a mesa, a cabeça apoiada nos braços. Quando o sol nasceu, ela despertou com o cheiro de café fresco. Abriu os olhos e viu Sebastião na cozinha simples, colocando a chaleira no fogão a lenha. O corpo dele parecia feito de ferro, olhos vermelhos de cansaço, mas ainda firme, como se carregar o peso de uma vida inteira fosse rotina. "Você passou a noite acordado?" perguntou ela com a voz ainda fraca. Ele respondeu sem olhar para trás. "O sertão não perdoa descuido, moça. Um olho fechado é a chance do inimigo se aproximar." Vitória suspirou, sentindo-se um peso para ele. Aproximou-se devagar, puxou uma cadeira e se sentou. Ficaram em silêncio por alguns instantes, até que ela quebrou a barreira. "Eu não entendo. Por que está fazendo isso por mim? Podia muito bem me deixar seguir sozinha." Sebastião largou a chaleira e, enfim, a olhou nos olhos. Havia dureza na expressão, mas também algo guardado, quase adormecido. "Porque eu sei o que é estar sozinho, Vitória. E sei o que é ser deixado para morrer sem ninguém para segurar sua mão." Ela baixou a cabeça, emocionada. "Então somos dois. Meu pai me vendeu como se eu fosse mercadoria. A única diferença é que você perdeu quem amava. E eu descobri que nunca fui amada de verdade." Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Sebastião puxou a cadeira, sentou-se diante dela e falou em tom grave. "A dor que a gente carrega pode nos afundar ou nos fazer levantar. Eu escolhi levantar, e se você quiser, pode levantar também." Vitória ergueu os olhos marejados e sorriu de leve. Um sorriso tímido, mas sincero. "Você fala como se fosse fácil, Sebastião. Fácil não é, mas é o único caminho." Aquele diálogo, simples e direto, foi o início de algo maior. Dois estranhos, vindos de mundos diferentes, encontravam no sofrimento um ponto em comum. E ali, em meio à poeira e à solidão do sertão, surgia um vínculo inesperado. Uma esperança silenciosa de que talvez juntos pudessem suportar o peso do que ainda estava por vir. Vitória estendeu a mão sobre a mesa
e Sebastião, hesitante por alguns segundos, deixou que seus dedos encostassem nos dela. Não havia declaração, nem promessas, apenas a verdade simples de dois corações partidos, que por acaso do destino se encontraram na hora mais escura. Lá fora, o galo cantava. A vida seguia, mas para Sebastião e Vitória, algo havia mudado para sempre. E agora eu quero saber, vocês conseguiriam viver nessa época do sertão com tantos perigos e tanta dureza? Deixem nos comentários para eu saber. A tarde esquentava quando decidimos seguir para o vilarejo de Riacho das Pedras. Eu mesmo ensaquei uns mantimentos e amarrei no lombo do cavalo mais manso, um baio obediente que conhecia cada curva da caatinga. Vitória cobriu o rosto com um lenço claro, não por vaidade, mas por medo. Saímos sem alarde, cortando caminho pelo leito seco do riacho, onde o chão rachado estalava sob as patas do animal. A estrada de terra conduziu a um aglomerado de casas simples. A igreja com a torre baixa, o mercado de feira armada em barracas de lona e o som de sanfona vindo de um boteco. Riacho das Pedras parecia quieta por fora, mas a quietude de lugar pequeno é como o olho de uma cobra, parada, atenta, pronta para dar o bote. Vamos direto à venda, eu disse à Vitória. Falo com o dono. Se for gente direita, nos orienta sem perguntar muito. Empurrei a porta do armazém de seu Firmino, homem de meia idade, bigode espesso, olhar que media a gente de cima a baixo antes de confiar. Ele ergueu as sobrancelhas ao me ver entrar, com aquela moça de lenço no rosto. Boa tarde, seu Firmino. Preciso de sal, querosene. E uma informação. Falei tentando soar casual. Informação aqui tem preço, respondeu ele seco. Pus umas moedas no balcão, acompanhado de um silêncio que dizia que eu não estava ali para brincadeiras. Seu Firmino puxou os trocados e, num gesto rápido, virou o tamanco e descolou do solado um papel dobrado, como quem esconde coisa ruim de olho de curioso. Abriu e empurrou em minha direção. Era um cartaz. Papel grosso, tinta escura, letras que gritavam: Procura-se Vitória Nogueira. Havia um retrato tosco, feito às pressas, e uma promessa: recompensa generosa a quem entregar a moça ao seu pai. Otávio Nogueira. Um detalhe me fisgou a garganta. Na margem, escrito à mão, alguém rabiscara: viva ou morta. Quem espalhou isso? Perguntei, sentindo o sangue subir. Gente do subdelegado Souto trouxe de Icó. Dizem que o pai quer a filha de volta. Diz quem acredita. Eu, que vendo fiado e ouço conversa, sei que tem jagunço rondando, farejando dinheiro fácil. Ele olhou para Vitória, que mantinha o lenço no rosto. E você, moça, tem algo a dizer sobre esse pai tão generoso? Vitória tremeu, mas a voz saiu firme. Se o senhor tem filha, imagine colocá-la num papel desses. É isso que ele fez comigo. Seu Firmino apertou os lábios, como quem sentia o sabor amargo daquilo. Pegou o cartaz de volta, dobrou e, sem drama, meteu fogo na ponta da lamparina. O papel encolheu, virou cinza. Aqui dentro ninguém viu nada, disse. Mas lá fora é outro mundo. O mundo lá fora, respondeu antes de terminarmos a frase. A porta do armazém bateu. Entraram dois homens de chapéu de couro, holdres à mostra, cinto com cartuchos. O da frente, magro e com uma cicatriz na bochecha, ajeitou o casaco como quem se prepara para o serviço. Boa tarde, Firmino. Ele não esperou resposta. A gente está procurando notícia de uma moça, loira, dos olhos claros. Viu por aí? Meu corpo enrijeceu. Pus a mão na cintura, perto da faca, e notei que Vitória baixou ainda mais o rosto. Seu Firmino mastigou as palavras. Loira. Aqui o que tem é poeira. E poeira tem a cor que o vento manda. O homem da cicatriz sorriu de canto. Engraçado. E você, cabra? Olhou para mim. Tá com viagem marcada ou só veio comprar sal? Só vim comprar sal, respondi. Ele deu 2 passos, chegando perto demais. O cheiro de suor e cachaça me bateu forte. Mostra o rosto da moça. Não tenho o que mostre. O primeiro empurrou o lenço de Vitória de supetão. Foi 1 segundo.
Os olhos azuis dela brilharam sob a luz do armazém e o silêncio virou estilhaço. O segundo jagunço levou a mão ao revólver, rápido demais. Eu não. Pensei, agarrei o punho dele no ar e torci com força. O estampido saiu torto, a bala comeu a quina da prateleira e espalhou farinha no chão como neve do inferno. O da cicatriz veio por cima de mim. Bati-lhe o ombro no peito e os dois fomos contra a estante. Vidros caíram, açúcar se abriu feito chuva grossa. Corra, Vitória! Gritei. Ela disparou pela porta, o lenço caindo no caminho. O jagunço ferido berrou, puxando o braço de volta, e acertou-me uma cotovelada no maxilar. O mundo piscou. Ouvi outro tiro, desta vez do lado de fora. Enxerguei vermelho. O da cicatriz puxou o gatilho, mas clique, seco, falha do percussor. Dei-lhe uma cabeçada que o jogou no caixote de querosene. Corri para a rua. O sol de rachar me cegou por um instante. Vi Vitória já na beira da praça, tentando subir no nosso cavalo, enquanto um terceiro homem, que vigiava do alpendre da bodega, sacava a arma com uma calma cruel. Meu corpo se moveu antes da cabeça. Saquei a velha garrucha que eu mantinha na bota. Mirei baixo nos joelhos e atirei. O homem tombou de lado, berrando. A arma voou para debaixo da carroça. "Sobe!" eu disse, puxando as rédeas e jogando Vitória na sela à minha frente. "Segura firme!" Saímos ao galope. Atrás, ouvi o subdelegado Souto berrar ordens, seu vozeirão cortando a praça. 100.000 réis a quem trouxer os dois. Quem me trouxer a moça, dobra a prata. A feira virou tumulto. Galinhas voavam, gente se jogava contra as paredes, um cachorro latia desnorteado. O baio avançou, rasgando o corredor de barracas. Os tiros vinham atrás, cuspidos ao léu. O couro do arreio estalava na minha mão. Senti um ardor riscando o braço. Uma bala raspou, mas o cavalo não hesitou. Pegamos a saída pela estrada do açude, levantando um rastro de poeira que nos engoliu como nuvem. Só quando o vilarejo virou um ponto atrás de nós é que reduziu o galope. O coração batia na garganta. Vitória tremia, mas estava inteira. Encostou a testa nas minhas costas, chorando baixo, como quem tem vergonha de pedir consolo e, ao mesmo tempo, não aguenta mais calar. "Eu sinto muito", disse, a voz quebrada. "Isso tudo por minha culpa?" "Não", respondi, firme, sentindo o sangue escorrer quente pelo antebraço. "Isso tudo por culpa de quem transformou gente em dinheiro. A culpa tem dono, e não somos nós." Paramos à sombra rala de um juazeiro. Rasguei um pedaço da minha camisa e amarrei no ferimento. Vitória, com as mãos trêmulas, quis ajudar, e ajudou. Olhou o pano avermelhando e levantou. Os olhos para mim. "Eles não vão parar, Sebastião." "Nem eu", respondi. Ela respirou fundo, como quem toma coragem para um passo sem volta. "Então agora eu vou te contar o que ainda não contei. O motivo de tudo isso. O que meu pai prometeu. E o que ele é capaz de fazer para cumprir." O vento soprou quente, trazendo consigo o cheiro seco da terra e um pressentimento de tempestade. A estrada à frente parecia infinita, mas a partir dali não era só fuga, era marcha. E no fundo dos olhos de Vitória havia menos pânico e mais decisão. A decisão de abrir a ferida por completo, custasse o que custasse. A verdade, enfim, estava prestes a sair do esconderijo. O sol já se escondia quando paramos num descampado, perto de um açude quase seco. O céu se tingia de roxo e vermelho, como se ele próprio sangrasse. Sebastião amarrou o cavalo num galho e ajudou Vitória a descer. O silêncio do sertão, quebrado apenas pelo coachar dos sapos, dava a sensação de que o mundo todo prendia a respiração. Vitória ainda ofegava, a poeira do vilarejo grudada no rosto, mas agora não havia mais como calar. "Sebastião, eu não posso esconder mais nada de você." Ela respirou fundo, os olhos marejados. "Meu pai não só sabia do meu sequestro, ele planejou tudo." Sebastião, que ajeitava o pano improvisado no braço ferido, ergueu o olhar lentamente. A raiva veio primeiro, mas segurou o ímpeto para ouvir. "Fala, moça."
Ela andava de um lado para o outro, como se as palavras pesassem tanto que não coubessem. Em pé, ele precisa de aliados para expandir as terras, faz negócios sujos com políticos e coronéis, mas, para fechar o acordo, ele precisava mostrar que era capaz de tudo, até sacrificar a própria filha. Então, vendeu minha vida como exemplo. Eu seria a moeda de troca, o recado claro de que Otávio Nogueira não hesita nem diante do próprio sangue. Sebastião sentiu o peito se apertar. A lembrança de seus pais mortos pelos cangaceiros voltou com força. Então é isso, disse entre os dentes. Foi essa gente que encomendou a morte dos meus também. Sempre a mesma praga. O poder de uns custa a vida de muitos. Vitória deixou as lágrimas correrem. Eu fui criada cercada de luxo, mas sem amor. Meu pai sempre me tratou como uma joia para exibir. Minha mãe morreu cedo demais. E agora entendo que nunca fui filha para ele. Fui apenas parte do negócio. Ela se ajoelhou, cobrindo o rosto com as mãos. Sebastião se aproximou, pousou a mão forte no ombro dela. Levante, Vitória. Não se culpe. A culpa é de quem se vendeu à cobiça. Mas você não entende, disse ela soluçando. Enquanto eu viver, eles vão me caçar. E você, por ter me ajudado, se tornou alvo também. O silêncio caiu como uma sentença. Sebastião ficou olhando para o horizonte, o rosto sério, e falou baixo. Eu nunca escolhi essa vida. Ela me foi imposta quando arrancaram tudo de mim. Mas se agora meu destino é lutar contra esses homens, que assim seja. Vitória ergueu os olhos para ele. Havia algo novo em sua expressão. Não só medo, mas também coragem. Então, se tiver que lutar, eu vou lutar ao seu lado. Ele a encarou por um instante longo. No sertão, promessas não eram feitas em palavras bonitas, mas no peso da verdade dita no olho. E naquele momento, Sebastião viu que Vitória não era apenas a filha de comerciante que precisava ser protegida. Ela também estava pronta para enfrentar o próprio inferno. O vento soprou forte, carregando poeira vermelha. O destino dos dois estava selado. Não havia mais volta. Noite caiu outra vez, antes que a coragem coubesse inteira dentro da gente. O açude quieto parecia um espelho sujo de sangue, refletindo um céu sem estrelas. Fizemos um pequeno fogo com galhos secos. O cheiro de madeira queimada trouxe lembranças que eu passava anos tentando esquecer. Vitória, sentada de pernas dobradas, puxou do corpete um retalho de pano encerado, dobrado muitas vezes, e me entregou. Encontrei isso no bolso do capataz que me vigiava, disse a voz baixa. Tirei enquanto ele dormia, com medo de ele acordar e me matar ali mesmo. Abri o pano. Era um recibo de pagamento, letras tortas, carimbo de um escritório de Icó. No canto, um símbolo gravado à tinta. 2 letras entrelaçadas, O e N. Meus olhos demoraram nesse desenho como quem encara um rosto velho e conhecido. Esse sinal, pronunciei devagar. Já vi antes. Vitória franziu o senho. Onde? Respirei fundo. O passado tem cheiro e o meu cheirava a pólvora, suor e terra molhada de lágrima. No chão da minha casa. Na noite em que mataram meus pais, um dos homens deixou cair um anel. Tinha esse mesmo emblema. Guardei o anel como quem guarda uma maldição. Joguei fora quando achei que esquecer era sobreviver. Fiz uma pausa, engolindo seco. Agora o emblema volta. E volta num papel que traz o nome do seu pai escondido dentro. Vitória apertou o retalho contra o peito, como quem tenta empurrar a dor de volta para dentro. Então seu luto e o meu saíram da mesma mesa. Ela tremia, mas o olhar estava firme. Meu pai vendeu a sua família como vendeu a minha vida. O fogo estalou. A caatinga ao redor se encurvou no escuro como um bicho cansado. Senti a garganta arder. A dor não era só lembrança, era presença. Fiquei de pé, andei 2 passos, voltei. A raiva pedia grito, e gritar naquela terra era chamar a atenção de quem a gente menos queria. Falei baixo, quase entre os dentes. Um homem pode suportar a própria miséria, mas não suporta descobrir que essa miséria foi assinada por outro homem.
A caneta dentro de um escritório. Vitória enxugou as lágrimas com a barra do vestido, tomando fôlego. Sebastião, eu não sei rezar direito desde menina, mas se existe justiça, que ela comece aqui, com a gente. Justiça não é palavra que se sustente sozinha por aqui, respondi. Ela precisa de braço, mira e coragem. Ficamos um tempo calados, ouvindo só o chiado do fogo, até que o vento mudou, como se empurrasse a gente para alguma direção. Decidi, vamos voltar para a fazenda ao amanhecer. A gente precisa de munição, água, remédio e... Hesitei. Preciso lhe mostrar um lugar. Um lugar? Ela perguntou sem medo, apenas curiosa. A cruz onde meus pais estão. Preciso que você conheça de onde eu vim para entender até onde eu vou. Dormimos pouco de lado, cada qual com seu silêncio. O dia nasceu retesado, com um sol aflito, apressado em queimar. Tomamos a estrada que serpenteava entre Xique-Xiques e Mandacaros, e o baio encontrou sozinho o passo de volta. Ao chegar, a fazenda parecia como se a casa, a cerca e o velho celeiro tivessem encolhido de vergonha diante do que a gente trazia no peito. Conduzi Vitória até o fundo do pasto, onde uma cruz simples, feita de aroeira, marcava 2 nomes, minha mãe e meu pai. O mato crescia por baixo, insistente. Tirei o chapéu, curvei a cabeça. Vitória respeitou o silêncio, depois ajoelhou devagar, pousando os dedos na madeira áspera. Dona Raimunda e seu Anselmo. Ela leu, sílaba por sílaba. Perdoem o mundo que nos fez assim. Senti um nó se desatar por dentro. Não era alívio, era ferida aberta, finalmente à luz. Eles me ensinaram a tratar a terra com mão leve, a não matar bicho por matar, a não enganar gente pobre, por esmola que fosse. Minha voz embargou. E morreram pelo lucro de um homem que nunca apertou a enxada. Vitória ergueu o rosto, os olhos úmidos brilhando. Se a ganância dele começou essa história, a nossa coragem termina. Eu não fujo mais. Fugir não, confirmei. Mas também não se morre de peito aberto para a vaidade de coronel. A gente pensa, escolhe onde pisa, usa a noite a nosso favor. Voltamos para a casa. E pela primeira vez, desde que Vitória chegara, abrimos a porta do celeiro com cuidado de quem entra em igreja. O cheiro de palha, couro e lembrança bateu forte. Ela parou no limiar como se o corpo lembrasse do sufoco de antes. Pus a mão nas costas dela. Aqui foi o seu inferno. Agora vai ser nossa trincheira. Passei a olhar tudo como se fosse mapa. Barris que podiam virar barricada, saco de milho que fazia vez de proteção, fechos de corda, ferramentas pesadas. No alto, numa trave escura de poeira, enganchado, estava o velho mosquetão do meu pai. Não era arma de glamour, era de insistência. Desci, limpei com pano, verifiquei o ferrolho. Funcionava. Você sabe atirar? Perguntei. Aprendi escondida num sítio de parentes. Respondeu sem se gabar. Ensinaram mais por brincadeira. Hoje agradeço. Mostrei a ela o que eu sabia. Mira curta para perto. Respiração contida, dedo leve no gatilho. Vitória aprendeu rápido. Cada disparo no toco de madeira era uma resposta que a vida mandava para o passado. Entre um tiro e outro, ela falou sem tirar os olhos do alvo. O recibo fala de um carregamento saindo do armazém do meu pai em 2 dias. 2 carroças com mantimentos e papéis. Papéis que provam negócios que ele jura não ter. Se pegarmos esses papéis, não é só a sua história que se esclarece. Pensei em voz alta. É a de muita gente enterrada sem nome. A ideia não era pouco perigosa, mas o sertão tinha um jeito torto de nos ensinar que perigo e destino às vezes são a mesma estrada. Ajustei o mosquetão no ombro, contei os cartuchos, verifiquei o couro do arreio. Vitória, do outro lado, conferia as cordas, a lamparina, os cantis. Então ouvimos. Primeiro um rangido leve, depois o bater ritmado de casco contra chão batido. Parecia longe, mas crescia. Um pássaro levantou o voo brusco do cercado. Olhei para Vitória. Ela já tinha entendido. O medo passou por nós como vento e não ficou.
No lugar dele, uma firmeza que eu não via na gente no dia anterior. A dor da verdade tinha feito morada, e com ela a decisão. A casa, o terreiro, o celeiro que um dia foi cativeiro, tudo agora tinha desenho de combate. Quem viesse encontraria dois que já perderam demais para aceitar perder outra vez. E por pior que fosse a noite que se armava, havia um pacto silencioso. Dali em diante, a nossa história não seria escrita à caneta de ninguém. A tarde afundava num dourado pesado quando voltamos à fazenda. O céu parecia uma panela quente, estalando, e um silêncio pesado rondava o terreiro. Preparei a casa com a calma de quem já viveu dias de guerra. Tranquei portas, empilhei sacos de milho nos cantos do celeiro para servirem de proteção. Arrumei as ferramentas em pontos que pudessem quebrar um ataque e deixei 2 lamparinas baixas para não iluminar demais e entregar nossa presença. Vitória moveu-se com a mesma seriedade de quem já decidiu que não ia mais ser vítima. Havia sangue seco no tecido que amarrou o braço do meu antebraço. Minha ferida coçava quando o sol batia, e ela enfaixou com delicadeza, as mãos firmes, os olhos concentrados. Quando terminou, falou sem olhar para mim. Se eles vierem à noite, vão nos cercar de fora. O celeiro vai ser o primeiro alvo. É nele que me deixaram antes. Talvez por isso, talvez por crueldade. Por isso que vamos fazer dele nossa armadilha. Respondi. Quem entrar pensando em medo, vai sentir outro tipo de coisa. Marquei posições. Vitória ficaria no alto, numa das traves laterais, onde poderia ver a porta e ter vantagem de altura. Eu ficaria no fundo, perto do coxo, com a maior visibilidade da entrada. Deixei uma corda esticada, quase no nível do joelho, para tropeçar quem viesse pela entrada, e nas laterais escondi ferramentas pesadas, machadinha, enxada, correntes enroladas. Simples, bruto, eficaz. O dia morreu devagar. O vento trouxe vozes de longe, risos de homens, cães latindo, passos de cavalo. Guardei a respiração como quem prende fumaça na boca. Vitória subiu e se acomodou na trave, escondendo-se na sombra. Via-se apenas o contorno do rosto, os olhos que brilhavam com a luz tênue. Senti um aperto no peito, mistura de medo e orgulho. Aquela moça que um dia fora colocada num saco e sufocada, aquela mesma, agora esperava emboscada, armada de coragem. As primeiras lanternas surgiram na estrada. Homens a cavalo, vozes velhas de jagunço, chegaram, circulando a propriedade como urubus em espera. Ouvi o subdelegado solto, cheio de bravatas, reclamar em voz alta. Deve estar aqui! Recompensa é prata e terra! Quem der um passo em falso, toma bala! A sua voz atravessava a noite como navalha. Tranquilo, subdelegado, respondeu um deles a rir. A noite é nossa amiga. A gente entra devagar e leva a menina. Eles se dividiram em 2 grupos. Um tentou a porta dianteira, achando-a fechada. O outro contornou pelo fundo, acreditando que o celeiro era grande demais e daria para pegar a moça descuidada. Quando a primeira fileira forçou a porta, a corda que prendia esticou e fez um som seco, um aviso para nós. Vitória apertou os dedos na madeira. Pronta. A porta cedeu com um rangido. O primeiro homem entrou, lamparina em punho. A luz vazou como água e tocou a farinha espalhada no chão, fazendo a cena brilhar por um segundo. Eu puxei a alavanca de madeira escondida e o saco de milho que servia de proteção tombou, virando barreira. O homem tropeçou. Perfeito! Aproveitei o corpo dele já adiantado e arremessei a enxada. O golpe acertou a perna e o grito cortou a voz dos outros. Um estalo de madeira. Um deles tentou recuar, mas a bala cortaço que eu disparei no joelho fez o chão tremer. Do alto, Vitória atirou com o mosquetão que eu havia ensinado. O cheiro de pólvora e pólvore encheu o celeiro. A visão ficou entrecortada. Poeira, luz, homens caídos. Eles não esperavam encontrar resistência tão organizada. Gritos se confundiam com ordens.
O subdelegado, fora do veículo, mandava reforço pela lateral, mas nossos olhos já cobriam tudo. Um deles, mais astuto, tentou puxar a escada para cima e fugir pelo beiral do celeiro. Vitória mandou a corda queimar no seu braço. Era uma lâmina escondida num laço, e ele caiu com estalo. Outro tentou agarrar o mosquetão e veio para cima dela. Vi a mão do facínora tocando seu braço, e num ímpeto, forrei o pé na perna dele e forcei com toda a raiva que guardava. A luta virou corpo a corpo. O cheiro de suor, de sangue e de poeira se misturou com o som duro de punhos encontrando carne. Vitória bateu com a coronha no queixo do homem. Ele desabou. No embate, recebi uma facada rasa no ombro. Nada profundo, mas suficiente para espalhar dor. Senti o calor correr, mas não deixei de lutar. A dor era companheira antiga, daquelas que não nos derrubam. Só lembram que estamos vivos. Segurei firme, e quando o último homem tentou se levantar com a arma, pisei no pelego e atirei para o lado, impedindo-o de mirar. A batalha durou o que parecem horas, mas talvez fossem poucos minutos. Quando a poeira baixou, havia feridos no chão e homens gemendo à margem da porta. A lua já estava alta e o celeiro exibia sua nova marca. Não era um covil para prender, era trincheira para resistir. Vitória veio até mim ainda ofegante, as mãos sujas de terra e sangue. Não só sangue dos que nos atacaram, mas do corte que eu trazia. Ela tocou meu ombro, os dedos firmes. "Você está bem?" perguntou a voz trêmula. "Vou sobreviver", respondi. "E você?" "Também", disse ela, e sorriu, um sorriso curto, de quem não quer desperdiçar forças com vaidade. A calma que seguiu foi pesada. Sabíamos que aquilo não era o fim. Eles voltariam com mais homens, talvez com cavalos melhores, talvez com políticos por trás. Aconteceu o que tinha de acontecer. Defendemos o que era nosso direito de defender. Mas, ao mesmo tempo, a vitória trouxe um gosto amargo. Havia feridos, algumas cenas que o peito guarda como marcas, corpos que gemiam, o subdelegado gritando ordens de retirada, prometendo vingança. Vitória sentou-se num fardo de palha e pôs a mão na boca para conter o tremor. Eu molhei um pano em água fria e pressionei o corte no meu ombro. "Não queria que você visse isso", ela murmurou, os olhos distantes. "Não queria que nossa primeira luta fosse assim, sangrenta." "Não escolhemos o dia", respondi. "Só escolhemos ficar de pé quando vieram nos derrubar." A madrugada chegou, densa, e levava o som deles cada vez mais longe. Ficamos vigiando o portão até clarear, cuidando dos ferimentos com o pouco remédio que tínhamos. Vitória, por um instante, recostou a cabeça no meu ombro e chorou. Não como na primeira noite, sufocada e sem ar, mas como alguém que havia segurado o choro por tanto tempo que agora permitia que escapasse. No silêncio que sobrou, limpei a arma e encostei o mosquetão na trave. O celeiro tinha cheiro de pólvora e coragem. A mentira sobre a segurança dos poderosos caíra como véu rasgado. A verdade que nos restava era dura e clara. Estávamos no caminho de enfrentar não só jagunços, mas uma teia que envolvia políticos, papéis e interesses. Vitória tinha razão. A promessa que seu pai havia feito valia mais para quem lucra do que para quem ama. Antes de fechar o capítulo da noite, vejo Vitória olhando para o céu, como buscando algo maior que o sertão para pedir. Ela virou o rosto e me olhou com uma firmeza que doía. "Eles não nos tiram a dignidade", eu disse baixinho. "Se querem levar algo, que seja a minha história, que não me traga vergonha." Eu a puxei para perto e falei sem floreio. "E se alguém perguntar, a gente responde. Quem mandou pagar por vidas vai ouvir o nome dela, e o nosso." A madrugada nos cobriu e o celeiro, que fora prisão e trincheira, agora era lugar de juramento. Aproveitei para fechar a porta e prender as tábuas com pregos extra. Ainda havia muita luta pela frente, mas a primeira emboscada mostrara que se tivéssemos e que cairíamos juntos e que lutaríamos com tudo o que nos restava. Deixo vocês aqui com isso. Será que a moça merece justiça por tudo o que sofreu?
Comentem justiça por... e digam por quem vocês clamam. O dia nasceu com cor de ferrugem. Eu e Vitória mal pregamos o olho depois da emboscada. O celeiro cheirava a pólvora e a suor seco, e o terreiro, visto da porta, parecia um altar de poeira onde a noite tinha cobrado tributo. Eu sabia, quando a gente resiste, a resposta vem pesada. Fui até o coxo, lavei o rosto na água fria que restava e enfaixei melhor o ombro. Vitória, pálida, ajeitava o mosquetão com cuidado de quem já tinha entendido que a arma, ali, fazia as vezes de palavra. Ela me olhou sem enfeite. Eles voltam hoje. Voltam, respondi. E vem com sede. Não demorou. Primeiro, o aviso dos passarinhos calados. Depois, o trotar dos cavalos como tambor furioso. Deitei o ouvido no chão. Mais de meia dúzia. O subdelegado solto tinha trazido homens de fora. Dava para ouvir o chiado de sotaques variados. Gente de aluguel que não se apegava a lugar nenhum. A casa primeiro! A voz dele cortou o ar. A moça vale terra. A prata sai quando eu disser. Senti o estômago embrulhar. Terra. A palavra caiu como pedra. Mas guardei o peso para depois. O agora pedia gesto. Combinamos sem precisar falar. Vitória tomou posição atrás do moinho de mandioca, com visão da cancela. Eu me alinhei ao lado do curral, usando o tronco do juazeiro como resguardo. O baio, inquieto, batia a pata. Passei a mão no pescoço do bicho, como quem pede perdão por tudo que um animal ainda ia ver. O primeiro jagunço entrou afoito, confiante, sorriso de canto, como quem vem a passeio. Disparei baixo, no chão, para levantar poeira. E levantar poeira no sertão é o mesmo que bajar cortina. Vitória, fria, acertou-lhe o ombro quando ele tentou mirar. O corpo girou e caiu, raspando a face na areia. O segundo veio por trás da lenha, rápido demais, e eu o senti antes de vê-lo. O instinto que a vida cria. Rolei por baixo da cerca, ele atirou alto, a bala comeu a telha da cozinha. Levantei o tronco da cerca e a madeira bateu no joelho dele. Ouvi o estalo seco, um grito curto. Finalizei com a coronha. Os outros avançaram em leque, a tática de passarinho caçador. Solto ficou atrás, só distribuindo ordem e coragem de longe. A poeira virou neblina, a névoa da gente pobre. Entre um disparo e outro, senti ardor no flanco, de raspão, mas quente como ferro recém-forjado. Vitória se deslocou, com destreza, trocando de cobertura, até que uma bala mordeu a parede e estilhaçou barro no rosto dela. Ela limpou com o dorso da mão, continuou. O brilho que vi nos olhos dela não era raiva, era decisão. Um dos homens alcançou o alpendre, chutou a porta e ganhou sombra. Tinha experiência. Avançava nos tempos mortos da nossa recarga. Calculei a distância, puxei uma enxada do canto e arremessei como se plantasse com fúria. Errei por um palmo. O cabo bateu na parede, a lâmina riscou, mas o suficiente para Vitória fazer o disparo que o parou. A luta virou lama seca, granizo de areia e sangue. O chão bebeu o que podia. Senti o gosto de ferro na boca, a língua grossa. O sol subiu rápido e a gente suava o que já não tinha. O subdelegado percebeu que as perdas cresciam e mandou recuar um pouco. Estratégia, ele disse, para aplicar o cerco. Vi 2 deles arrastarem um ferido. Outro ficou, deitado de lado, respirando curto, mão agarrada à barriga. Fique onde está, avisei. E vive. O sujeito me olhou com espanto sincero, acostumado a ver o adversário terminar serviço. Tossiu sangue e cuspiu palavras. Eu só faço o que mandam. O que prometeram é terra, homem. Terra que é de vocês hoje. Amanhã vira de outro. A moça compra a fronteira. Vitória ouviu. Mordeu o lábio para conter a náusea. A palavra terra, de novo, repetida como uma praga antiga. Não fiz pergunta. Não era hora de arrancar verdade de quem mal tinha força para segurar o ar. Arrastei-o para a sombra, entreguei o resto de água que sobrou no cantil. Não pelo homem que ele era, eu nem sabia, mas pelo que eu me recusava a ser. O tiroteio voltou espasmado.
Tiros espaçados para poupar munição. A praça de guerra se alargou. Passaram a atirar de trás do paredão de pedras que dividia nosso terreno da vereda. Souto gritava premiação a cada avanço, como dono de leilão. A fome deles não era nossa. Quando finalmente os cavalos recuaram e o som de casco virou lembrança, caiu aquela metade de silêncio que o sertão empurra para a gente sentar com o próprio cansaço. O corpo treme após a luta, não de medo, mas de tudo que o corpo foi obrigado a fazer. Senti o sangue escorrer pelo flanco, quente. Vitória veio com a tira de algodão que ela mesma rasgou da barra do vestido, firme nos dedos. Deita, Sebastião, ela ordenou, sem dar espaço para brio. Se não estanco, você apaga. Deitei na sombra do juazeiro, olhando o céu branco de calor. Ela lavou a ferida com a parcimônia de quem sabe que cada gota de água vale ouro. Ardeu. Eu mordi o punho para não gemer. Ela continuou concentrada, a expressão endurecida pelo foco. Quando terminou, encostou a testa na minha por um instante breve. Não era carinho, era reconhecimento de trincheira. Estamos vivos, disse baixinho. Estamos, confirmei, e respirei fundo, procurando ar no fundo do peito. Sepultamos 2 dos que não resistiram, ali mesmo, em cova rasa, cruz de galho. Não por pena gratuita, por humanidade. Fiz o sinal da cruz, mesmo com a fé meio... Vitória permaneceu ereta ao meu lado, olhos firmes, as mãos sujas de terra. Um homem ainda consciente foi levado pelos companheiros ao longe. Ganhou vida talvez por falta de bala do lado de lá ou por sobra de compaixão do lado de cá. Não importava. A areia guardaria os relatos. Quando entramos de volta na casa, o ar tinha outro peso. A mesa simples agora carregava mapas improvisados. Um pedaço de papel pardo com o traço tosco da estrada para Icó, o risco do açude, a marca do armazém de Otávio Nogueira. Sobre a cadeira, uma bolsa de couro que tomamos de um cavalo apressado. Dentro, uma muda de roupa, um pedaço de fumo, um chaveiro e um envelope fechado com lacre grosso, marcado naquele mesmo emblema antigo. OEN. Não rompi. O papel tinha cheiro de coisa séria, e coisa séria tem hora certa para ser mexida. Esse envelope, Vitória falou, tocando de leve, pode ser a língua do monstro. E a hora de escutar vai ser sem pressa, respondi. A gente abre quando o corpo parar de tremer. Passamos o resto da tarde em silêncio de trabalho. Ajustei arreios, contei cartuchos, escondi 2 armas num esconderijo de infância atrás de uma parede falsa do quarto. Vitória preparou farinha com rapadura e dividiu em trouxas. Cada gesto nosso dizia o que a boca cansada não precisava repetir. A fazenda tinha virado fronteira, e quando a casa vira fronteira, a partida é mais do que viagem, é perda. Antes do pôr do sol, fui ao fundo do pasto, à cruz de aroeira. Aproximei, devagar tirei o chapéu, senti o vento morno mexer o cabelo como mão antiga. Vitória ficou um passo atrás, respeitando o meu silêncio. Falei baixo para a madeira, na verdade para quem ela representava. Pai, mãe, hoje a areia bebeu sangue de novo. Mas meu chão não está vazio como eu pensei que ficaria para sempre. Quando voltei, vi Vitória sentado no batente, o envelope no colo, os olhos numa distância que o corpo não alcança. Sentei ao lado. Ficamos ali lado a lado, sem encostar, como quem aprende a partilhar espaço depois de muito deserto. O céu ganhou a primeira estrela, tímida. A revoada de andorinhas riscou a tarde, e eu soube que a noite chegaria com decisão. Arrastei uma manta para o terreiro. Dormiríamos turnos. Ela insistiu em ficar com a primeira vigia. Concordei, confiando. Se eu cair no sono, me chama, avisei. Não vou deixar você dormir no meio da morte. Ela sorriu de leve. A gente dorme só o que precisa para acordar inteiro. O sangue na areia secou escuro. Marcas de bota, sulcos de arrasto, manchas que não saem com água. Naquela paisagem dura, cada cicatriz do chão dizia de que lado escolhemos ficar. E apesar da violência, uma certeza teimosa se assentou comigo. Nossa história tinha atravessado um rio.
Não adiantava querer voltar para a margem de antes. O envelope selado esperava sobre a mesa. E com ele, respostas que doíam só de imaginar. Amanhã, a gente romperia o lacre. Hoje, a gente respirava. E respirando, a gente ficava de pé. A noite passou arrastada. Vitória manteve-se em vigília até onde pôde. Quando os olhos pesaram, me chamou e trocamos de lugar. O silêncio do sertão era estranho, pesado, como se até os grilos temessem cantar. No centro da mesa, o envelope com o lacre grosso parecia respirar junto conosco, esperando a hora de ser aberto. Quando o sol nasceu, sem pressa, coloquei a faca sobre o lacre e o rompi. O som foi pequeno, mas dentro de mim soou como o estalo de um trovão. Estendi as folhas sobre a mesa. Eram contratos assinados, carimbados, carregados de promessas. Vitória se aproximou, os olhos atentos. Lemos devagar. Cada linha era um golpe. A recompensa pela entrega de Vitória não era ouro, como os jagunços diziam. Era terra. Vastidões de chão seco, de fazendas inteiras, de rios represados. Otávio Nogueira havia prometido mais de 200 hectares ao coronel Souto e seus homens, desde que sua filha fosse capturada e mantida sob controle. Vitória levou a mão à boca. Ele ofereceu minha vida em troca de terra. Olhei para ela e a resposta já estava escrita no papel. Não só a sua vida. Apontei para uma lista no fim da página. Aqui estão nomes, homens, mulheres, famílias inteiras que seriam despejadas dessas terras. Ele não troca só sangue de filha, troca sangue de gente pobre também. Ela se levantou, andou pela sala, o corpo tremendo. Meu pai sempre falou de progresso, de futuro. Eu era só uma moeda, Sebastião. Uma moeda bonita, mas sem valor além da negociação. Aproximei-me, segurei seus ombros. Ela chorava em silêncio, mas seus olhos queimavam de fúria. O pior, disse ela engasgada, é saber que muitos vão acreditar que ele é herói. Vai dizer que fez tudo pelo povo, que foi vítima de cangaceiros. E eu vou ser apenas uma sombra nessa história. Engoli seco. A raiva em mim se misturava ao peso da escolha. O envelope era mais que prova. Era sentença. Vitória, se mostrarmos isso, seu pai cai. Mas vai cair arrastando com ele quem não tem culpa. A cidade vai queimar. Ela respirou fundo, enxugou o rosto. Se é preciso que a verdade doa, que doa. Prefiro viver odiada pela mentira do que ser lembrada como um prêmio de leilão. Ficamos em silêncio. Do lado de fora, o sol subia impiedoso, iluminando um sertão onde as sombras dos poderosos se estendiam mais do que as árvores. Eu sabia. A decisão de expor aquelas páginas podia custar nossa vida, mas também sabia que esconder significava morrer em silêncio. Vitória voltou para perto da mesa, passou a mão pelas folhas e firme declarou: a recompensa prometida não é ouro, Sebastião. É terra. Terra que carrega sangue, suor e lágrimas de gente inocente. É por isso que eles não vão parar. Aquela revelação mudou tudo. Não era mais só a luta de 2 sobreviventes. Era a luta de muitos que nunca teriam voz. E nós, mesmo feridos, estávamos prestes a ser o grito deles. E me digam, vocês amam histórias emocionantes da época como essa? Se sim, deixem nos comentários. Amo histórias da época para trazermos muito mais histórias fortes e marcantes para vocês. Quando a última linha daqueles papéis se desfez diante de nossos olhos, percebi que Vitória já não era a mesma moça que eu havia encontrado no celeiro. A força que ela vinha reunindo cedeu espaço para algo mais fundo, um desespero que não se podia conter. Ela se levantou bruscamente, empurrou a cadeira contra a parede e saiu correndo para o terreiro. A poeira subia sob os pés dela. Eu a segui, o coração apertado. Vitória parou diante da cruz de aroeira onde jaziam meus pais, caiu de joelhos e gritou para o céu aberto. Eu preferia ter morrido naquela noite. Preferia que nunca tivesse me encontrado, Sebastião. Pelo menos assim não seria moeda de troca, não seria fardo. O grito ecoou no sertão
e as palavras dela rasgaram o silêncio como faca no couro. Corri até ela, segurei seus braços, mas ela se debatia, as lágrimas desmanchando o rosto. Vitória! Gritei com a voz firme. Não fale isso. Você não é fardo nenhum. Eu sou! Respondeu soluçando. Meu pai me vendeu como se fosse mercadoria. E agora, por minha causa, você sangra, luta, corre risco de morrer. Abracei-a à força e ela bateu contra o meu peito até se render. Ficou mole em meus braços, chorando como criança que perdeu tudo. Escute, falei, o rosto encostado ao cabelo dela. Eu já não tinha nada quando te encontrei. Só tinha terra seca e lembrança morta. Mas você trouxe sentido de volta. O fardo seria viver sem lutar ao seu lado. Vitória. Ergueu o rosto, os olhos vermelhos, cheios de dor. E se eu não aguentar, Sebastião? E se o medo me vencer? Passei a mão pelo rosto dela, firme. Então eu seguro sua mão até o fim. E se cairmos, caímos juntos. Por um instante, o choro cessou. Ela respirou fundo, apoiada em mim, e olhou para a cruz simples de madeira. Eu vou lutar, Sebastião. Não por mim, mas por todos que meu pai derrubou para subir. Não quero ser lembrada como a filha dele. Quero ser lembrada como alguém que tentou mudar o destino. Aquele juramento dito em lágrimas diante da cruz dos meus pais foi mais forte do que qualquer contrato assinado no papel. A dor de Vitória já não era só dela. Era de todos que tinham perdido algo nas mãos de homens poderosos. O sol se punha e o céu se tingia de vermelho, como se sangrasse junto com a terra. Ao lado dela, senti que a luta não era mais só sobrevivência, era redenção. E naquele instante, percebi. A tristeza que nos unia tinha virado chama. Uma chama que ninguém poderia apagar sem queimar o próprio corpo no processo. A manhã seguinte trouxe um silêncio que parecia novo, como se o sertão segurasse o fôlego conosco. O envelope já estava aberto, as páginas espalhadas pela mesa, e nós dois sabíamos que dali em diante não havia retorno. O peso do que descobrimos, que a recompensa não era ouro, era terra, tinha nos mudado, mas havia mais uma folha, dobrada entre os contratos, selada com cera mais fina. Vitória a pegou com cuidado, como quem pega um passarinho ferido. Ainda tem coisa aqui, disse baixinho. Quebrei o segundo lacre. Era um anexo antigo, uma escritura de dote no nome de Dona Amália Vasconcelos Nogueira, mãe de Vitória. A caligrafia era caprichada, e no fim do documento um parágrafo saltava como faca recém-afiada. Declaro que as terras do Riacho do Umbuzeiro, somadas ao sítio Marrecas, ficam reservadas à minha filha Vitória, plena de direitos a partir do meu falecimento. Vitória levou a mão ao peito. O rosto empalideceu, mas os olhos incendiaram. Meu Deus, sussurrou. Minha mãe, ela deixou tudo para mim. Essas terras que meu pai prometeu não eram dele para prometer. Olhei de novo, linha por linha. Não havia dúvida. A recompensa que Otávio oferecia aos jagunços e ao subdelegado Souto era ilegal. Prometeu chão que pertencia à própria filha. Ele vendeu o que não tinha. Falei, sentindo a raiva encontrar rumo. Se você aparecer viva e com essa escritura no cartório de Icó, o contrato deles vira pó. Souto perde a moeda, seu pai perde o jogo. Vitória respirou fundo e assentiu, com uma firmeza que não vi nela nem na noite do celeiro. Então vamos pôr essa verdade no mundo. Guardei as folhas num embrulho de couro, junto ao peito, como quem guarda água em deserto. A tarde descambava, o céu pegava fogo no poente. Antes de selar o cavalo, parei diante da cruz de aroeira dos meus pais. Vitória parou também. Era hora de dizer o que o medo vinha calando. Eu sou um homem meio quebrado, Vitória. Falei, encarando a madeira. O que eu sabia do amor morreu naquela noite antiga, mas desde que tirei o saco da sua cabeça, a minha vida voltou a ter voz. E se existe algum resto de futuro para mim, é do seu lado. Ela demorou 1 segundo, 2, uma eternidade para quem esperou a vida inteira por escolha verdadeira. Depois, pôs a mão no meu rosto, encostou a testa na minha
e falou sem firula. Eu também voltei a respirar quando te vi, não como mercadoria, nem como filha de ninguém, como gente. Se o mundo quiser que tente, eu escolho você. No sertão, promessas não dependem de padre para serem sérias. Cortamos 2 pedacinhos de fita de um pano branco que Vitória carregava desde menina. Amarramos um no punho do outro, diante da cruz. Não era festa, era voto. Não era poema, era direção. O vento passou leve, como bênção de quem não pode mais falar. Voltamos para a casa com o passo mudado. A mesa virou quartel e altar. Armas limpas, roupas simples, a escritura escondida num forro falso sob a gaveta. Vitória trançou os cabelos, apertou os punhos, vestiu coragem como quem veste roupa de ir à missa. Não para pedir milagre, mas para dar testemunho. Planejamos sem pressa, como quem recita uma reza conhecida. Entramos em Icó pelo baixio, evitando a estrada grande. Eu disse, você segue de lenço, descemos antes do mercado. No cartório pedimos audiência com o tabelião Valença. Ele é sério, foi amigo do meu pai. E se Souto estiver lá? Ela perguntou. Se estiver, é porque Deus quer. Que acabe logo, respondi. Mas a gente não entra sozinho. Antes passamos no sobrado do vigário, deixamos cópia da escritura. Se o cartório queimar, a cópia vive. Se o vigário cair, o sacristão sabe. A verdade precisa de mais pernas do que as nossas. Vitória sorriu de canto. Um riso curto, sem luxo, que me deu mais coragem do que uma tropa. Fechamos as trancas, apagamos as lamparinas e, quando o luar clareou o terreiro, selamos o baio. Na porteira, antes de partir, ela me puxou pelo braço. Espera. Abriu a bolsinha de couro que herdara da mãe e tirou um medalhão pequeno de prata escurecida. Dentro, um retrato miúdo de Dona Amália com um bilhete dobrado atrás. Nunca consegui ler isso sem chorar. Desdobrei com cuidado. 3 linhas curtas de letra feminina. Vitória, se um dia te faltarem paredes, procura quem não tem nada a ganhar contigo. Neles mora a verdade. Minha herança é sua. Usa para defender quem não tem nome. As palavras cabiam na palma da mão e pesavam como pedra de engenho. Devolvi o bilhete. Vitória guardou o medalhão no peito por baixo do vestido, como quem guarda brasa acesa. Sua mãe escreveu nosso roteiro. Falei, puxando a rédea. Vamos cumprir. Tomamos o caminho do baixio. A caatinga fazia sombras compridas e o cheiro de mandacaru cortado misturava-se ao de terra fria. A cada quilômetro, a coragem ganhava músculo. A cada lembrança do celeiro, o medo encolhia. A meia-lua subiu, prateando o corredor de chique-chiques. No alto do serrote, paramos um instante para olhar o vale de Icó ao longe, luzes raras, um fio de rio dormindo. Ali, no sopé da cidade que pariu o nosso destino, encostei a mão no embrulho de couro com a escritura, e Vitória encostou a dela por cima. Se der errado, comecei. A gente enfrenta, ela completou. Se der certo, não muda a nossa história, falei. Só muda o final dos que vêm depois. Sem beijo roubado nem frase de novela, partimos. A poeira levantada ficou para trás como um rastro de quem não teme ser encontrado. Se havia caçadores esperando, também havia uma mulher com direito escrito no próprio nome e um homem com vida escrita no próprio peito. E agora, os dois caminhavam juntos, com um laço de fita no pulso e uma escritura no bolso. A reviravolta do amor posta em marcha, não como fuga, mas como posse do próprio destino. A madrugada em Icó foi o palco da decisão final. Entramos pela parte baixa da cidade, evitando o mercado e os becos vigiados. O bairro estava exausto, mas firme. O embrulho de couro com a escritura batia contra o meu peito como um coração extra. Vitória caminhava do meu lado, com o lenço cobrindo o rosto, os olhos firmes. No cartório, o tabelião Valença nos recebeu com desconfiança, mas bastou ver o nome de Dona Amália no documento para o homem empalidecer. Ele conhecia a letra, a história e o peso daquela assinatura. Isso muda tudo, balbuciou.
Não deu tempo de mais palavras. A porta do cartório se abriu com estrondo. O subdelegado Souto entrou com 3 jagunços. O sorriso de canto dele era veneno. Eu sabia que não tinham ido longe. Vamos encerrar isso agora. Vitória se levantou. Não tremia mais. Segurou a escritura nas mãos e falou alto, para que todos ouvissem. Meu pai mentiu. Ele prometeu o que nunca lhe pertenceu. Essas terras são minhas por direito e eu não vou calar. O tabelião, antes hesitante, levantou-se atrás do balcão. Está registrado. A escritura é legítima. O cartório é testemunha. Souto ainda tentou avançar, mas um grupo de moradores, atraídos pela confusão, se juntou na porta. Gente simples, de chapéu gasto e rosto queimado de sol, que conhecia a fome de perder terra para coronel. Um deles gritou: "A moça tem razão! Terra não se vende com sangue de inocente!" O clima virou. Souto recuou, percebendo que não havia força suficiente contra uma cidade inteira começando a se erguer. Saiu cuspindo ameaças, mas já não tinha o poder de antes. Vitória, exausta, caiu em meus braços, chorando de alívio. Não era vitória plena. Ainda haveria perseguição, ainda haveria dor, mas o ciclo de silêncio tinha se rompido. A filha usada como moeda agora era a voz de resistência. Na saída do cartório, o sol já subia, tingindo as ruas de dourado. Parei, olhei para Vitória e disse: "Hoje enterramos o medo." Ela sorriu, com os olhos ainda marejados. E começamos a plantar esperança. O povo acompanhou nossos passos, alguns até fazendo o sinal da cruz. Não havia riqueza, nem aplauso, mas havia algo maior. A certeza de que 2 vidas, antes marcadas pela dor, agora tinham se unido, não só por amor, mas por justiça. E assim, a história terminou. Um fazendeiro marcado pela perda e uma jovem rejeitada pelo próprio pai encontraram, no meio da tragédia, a coragem de transformar sofrimento em luta e amor em bandeira. E agora eu quero saber de vocês. O que acharam desse final surpreendente? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se essa história mexeu com seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam histórias emocionantes como essa. E não esqueça, clique agora mesmo na próxima história. Tenho certeza que você vai se arrepiar ainda mais. Nos vemos lá.